risco que preside uma atividade onde eu sou fichada para um cargo, uma profissão, e que, de alguma forma, me abre porta no mundo, onde eu acabo sendo estimulada a colocar isso num currículo. Hoje é a plataforma Lattes. Antigamente, isso no ido de uns 30 anos atrás, o currículo era no papel, em que se escrevia curso que tinha feito, especialização, experiência de trabalho, intensivo, graduação, pós, e era datado ali informações em tempo real até o momento que foi escrito e entregue para pleitear a dada vaga. Hoje isso mudou para a plataforma Lattes, onde é feita uma atualização do dado. Existem outras que usa plataforma para colocar dado de formação para pleiteio de um cargo profissional, como LinkedIn. E por aí vai, até porque estamos na era do pensamento onde multiplica acesso e possibilidade nessa diretiva. Mas existe o risco, conforme André Luiz vai dizer em Nosso Lar, quando André Luiz, após passar 8 anos no umbral, devido à sua situação de abuso da sorte, lama moral, ao ir para Nosso Lar socorrido e ali permanecer, ele manifestou, quando teve condição para isso, do desejo de atuar como médico lá no astral, ali no trabalho desse teor, no respectivo Nosso Lar. E foi aclarado para ele que ele seria relocado como enfermeiro até que aprendesse e assimilasse a medicina do espírito nobre e desenvolvesse, trabalhasse, talhasse em si a virtude necessária para o mistério, a respectiva atuação. E Clarencio explicou para ele que a área da profissão é uma arena que me convida para adentrar um solo sagrado de trabalho. O título pelo título, advogado. Esse título, essa condição por essa condição, é uma ficha, um crachá apenas,
por ser algo exterior a mim. Mas no mundo, na coletividade, costuma representar e ter significação de uma porta que abre e viabiliza todo disparate e imprudência. Desatino. Quando eu posso atuar em algo para o qual estudei, é uma habilitação para uma experiência de servir no campo digno. Mas na convenção, naquilo que é estatuído de acordo com um setor, uma conveniência, um status quo, inicia o perigo. Porque André Luiz ele havia recebido essa ficha de alguém que atuaria na medicina, mas ele desabonou norma e cuidado em relação à sua atuação que não permite que se endosse aquilo que ele gostaria de fazer lá nessa área. Seria complicado transformar e assumir como um médico lá que auxiliasse espírito doente, quando aqui ele esteve na matéria pela matéria. Porque se eu olho um braço pelo braço, eu não vou conseguir fazer a análise imprescindível para o auxílio requerido. É como analisar uma laranjeira olhando apenas a casca da laranja e fazendo um estudo somente nessa parte. Porque a maioria preferiria a conclusão, a análise matemática, numa fisiologia, anatomia, e que leva a um estacionamento e parar em exame, diagnóstico, terminologia, fraseado. Mas é necessário penetrar, analisar a alma, sondar, auscultar a profundeza, o imo. E aqui ele vai dizer da prisão que se torna, para mim, um banco acadêmico de estudo, quando a arrogância e a vaidade me rouba, me toma e some com a chave desse cárcere, porque eu fico prisioneira, refém de mim mesma naquele estudo. E o estudo, a inteligência, se não for acompanhado do sentimento nobre, degenera em perversidade,
em arrogância. Porque é raro aquele que atravessa, passa o pântano, o charco do interesse, da proposta inferior sombria, consegue se sobrepor a lá sob preconceito ordinário, comum, e que pulula. E para aquele que consegue esse intento, esse movimento, está reservado um prato de zombaria, de escárnio, de chacota, de mofa. E isso diz de como é delicado quando eu me proponho atuar em dada área para o qual estudei e veja, a possibilidade de trabalhar em algo que eu estudei já é algo que está sendo concedido a mim. Porque há aquele que estuda para uma área e não encontra trabalho. Precisa adentrar outro campo para o seu ganha-pão. Daí que, se para mim isso é um nutriente da minha vaidade, dificilmente eu vou conseguir sair da superfície, do casco, para adentrar o que me compete naquela empréstimo, naquele trabalho. Em Saúde Mental, relato do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai falar no tópico 3, conhecidos, de 3 médicos que havia trabalhado ali, com o qual ele havia convivido, que tinha vivido 3 paz, e ele veio a descobrir, por bilhete mediúnico e orientação subsequente, que eles estavam no ambiente ali do hospital Espírita André Luiz, trabalhando ali mesmo depois do Trespass e auxiliando no mesmo ambiente que eles haviam auxiliado, trabalhado enquanto encarnado. E um falou para ele que no local que ele estava, ele era um simples enfermeiro que ajudava espírito enfermo, com necessidade ali do hospital ou desencarnado. E quando ele estava aqui, ele tinha a fama, era conhecido por conhecer muito, era altivo, arrogante, soberbo
e que considerava em muita conta aquilo que ele havia acumulado de estudo, experiência, e ele mesmo fez questão de avisar que estava ali naquele ambiente, mas como um humilde enfermeiro. E isso mostra a necessidade da simplicidade da essência, de voltar para isso. Porque o que é o movimento de dom, possibilidade, capacidade, recurso, isso foi emprestado a título precário e precisa funcionar a benefício do meu entorno. E acabou que derramou um pouco do conhecimento, do arcabouço de aspecto e questão espiritual na patologia, na enfermidade psíquica, mental. Por isso que o preparo que eu vou buscar e aquilo que vai acontecer, eu preciso romper com a craveira da baliza da matéria. Porque se eu afino e nivelo por essa craveira, eu vou ter uma vida psíquica no nível parasitário, onde eu oculto, coloco um véu para a onda, para a vibração de pensamento minha, e nós fazemos isso muito bem. Ocultar algo do outro é fácil. O que eu não consigo fazer é ocultar e lançar um véu diante da minha consciência. E quando eu faço esse nivelamento, eu vou refletir, balizar e agir com preconceito, a opinião consagrada, estatuída, ou com a pragmática, o rezado do costume, da orientação pré-estabelecida, que é cristalização, precipitação psíquica no tempo, no pentelésimo, ou com a moda, o passatempo, o gosto, o costume do momento, do dia, e o ponto de vista do afeiçoado, que é um amor cego ao estatuído, que vai representar e refletir a minha acomodação, o meu ócio, ao menor esforço, a uma facilidade. Grey. Por isso o imperativo no movimento de atuar no mundo sem ser do mundo, porque se eu me isolo do mundo e me fecho para o que ocorre ali, eu vou perder uma oportunidade de auxiliar e vou acabar que
uma concha a me envolver, do egoísmo, do ensimesmamento. Por isso, Jesus chama a estar no meu entorno, mas sem ser desse local. De maneira a trabalhar o estudo edificante, nobre, a disciplina, o hábito de discernir, de raciocinar, para compreender, rastrear onde se situa, onde a atmosfera, a faixa, o feixe da minha ideia, do meu pensamento, adquirindo gosto pela meditação, pela reflexão. E com isso vislumbro com nitidez, com relevo, a corrente espiritual, o jato que passo a assimilar e a incorporar. E essa questão da moda, isso é muito sério. Teve uma moça que ela comentava de saia que ela queria comprar porque estava na moda, blusa, calçado, bolsa, batom, perfume, brinco, anel. E como ela ajudava em casa a pagar uma continha de água, de luz, acontecia dela, para atender a um desejo de estar em dia, kit com a moda, estatuída, ela deixava de pôr um arroz dentro de casa. Ou seja, existe uma conformação dentro de mim, um balizo com esse estatuto e imposição externa que vai comprometer o meu esforço caso eu não analise para quebrar aquela guilheta. Tinha um rapaz que ele havia comprado um tênis que havia custado mais de R$100 e tinha um outro símile, mas que não tinha a marca do outro, e por isso ele havia optado por aquele, nesse valor. Daí é detalhe que mostra como aquilo que chega até mim como uma imposição, eu acato e reproduzo uma moda, um costume, um padrão que deteriora minha energia, dificulta minha conexão com a minha essência. E na esbaldado da minha reflexão, eu me deixo levar. E é isso que acontece quando o meu desejo não é suficientemente forte para sair da minha zona de conforto e de acomodação.
tinha um adolescente que havia comentado que, para fazer parte do grupinho da escola com o qual ele convivia, ele aprendeu a fumar, que ele não tinha afeição por cigarro, não gostava. Foi difícil para ele adaptar aquilo, porque tossia, irritava a garganta dele, o pulmão. Mas para sentir pertencente àquilo que era valor naquele grupo, ele se impôs esse hábito e viciou no cigarro. Por isso, o perigo de analisar por essa craveira, porque isso vai me fazer agir e reagir por aquilo que foi colocado alienígena a mim. Mesmo porque eu vou assimilar uma corrente, uma energia de acordo com aquilo que eu emito e procuro. Porque se eu semeio tempestade, eu não vou colher brisa. E vice-versa. E acaba que essa fonte de paz dentro de mim, de me analisar e optar por aquilo que vai me trazer um valor real, duradouro, crístico, se torne morredouro no domínio, no império da minha consciência, do meu eu, o meu self. Conforme vai dizer a irmã Sheila. E na medida em que me disponho a levar esse barco que vai tirar alguém do naufrágio, isso me permite esse perceber o meu esforço, o meu empenho para aprender aquilo que posso exercer e onde for chamada a fazer. Seja um trabalho voluntário, que é muito importante, mesmo se eu tiver num trabalho remunerado, entrar numa atividade voluntária ajuda muito, porque me tira da minha zona de conforto, da minha concha, do meu ego, me desloca para olhar para o meu entorno e ver que tem alguém que está passando uma situação, às vezes, muito mais difícil do que aquilo que eu considero complicado.
seja na religião que você tiver, porque o que importa é a sua fé, o seu desejo de ajudar. Assumir um trabalho voluntário é de suma importância e benefício. No específico da doutrina espírita, o Evangelho no Lar Diário, buscar a moral do Cristo. Que seja na fé que você tiver, você pode buscar e beber dessa fonte. Passe à distância, água fluidificada. Porque daí, naquela área em que eu tenho estudado e que eu esteja atuando, eu vou conseguir o caminho da sublimação. Para que não aconteça de eu chegar do lado de lá e ser falado para mim, como foi aclarado André Luiz, que ele precisaria aprender a avançar para o essencial. Porque aquilo que eu já exercito aqui, eu levo. Dinheiro, casa, carro, isso fica aqui. Isso é matéria. Até mesmo esse corpo, eu não levo um fio de cabelo. O que vai me acompanhar é o bem que eu tiver conseguido fazer. É a lágrima que eu consegui secar. É a mão que eu consegui estender. Isso me acompanha para onde eu for. Essa experiência, esse aprendizado. E vai me ajudar no próximo passo que eu der lá. Porque em posse dessa riqueza imperecível, que como Jesus diz, tempo não enferruja, a traça não rói, posso abraçar o serviço nobre sem que isso atrite com o meu apego, a minha vaidade. Por isso que esse exercício da humildade, isso vai me dispondo perispiritualmente a essa experiência. Vai fazendo uma forja no meu psíquico. E ajuda para que, no momento em que acontecer a ferição daquilo que eu busco, eu possa ter o desinteresse, o desapego, a renúncia como base da minha conduta. E isso é o que Jesus diz quando assevera que a porta larga leva à perdição, ao esmo, pela quantidade de paixão má vil, e porque esse caminho ele é frequentado e buscado pela maioria. Mas a porta da salvação, do seu erguimento, ela é estreita. Uma fresta, quase. Porque quem deseja transpor
sobrepor, deve fazer um esforço muito grande, querer muito vencer sua má tendência, a minha sombra. E raros os que se resignam e acolhem isso. Isso se resume quando ele diz: muitos, a maioria, são chamados, convocados, mas poucos, uma minoria, é escolhido porque é o que abraça e se dispõe a essa ruela.